Também conosco hoje, o presidente do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Giovana. Prefeito, ontem teve audiência da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias da cidade. Tem uma próxima no dia 2 de abril. Eu queria saber, prefeito, como foi, qual a importância da população participar e discutir essa Lei de Diretrizes Orçamentárias. A própria lei já fala, né, de diretrizes, né, quer dizer, ela dá para nós todas as informações e necessidades dos bairros para que a gente possa colocar já na preparação do orçamento do ano que vem, né? O orçamento tem a elaboração que é lá para o mês de agosto, a gente faz as LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, mas ela é super importante, né? Ela é o momento exato que a gente pode ir, é o momento que a gente vai até o bairro, né? E a participação das pessoas é fundamental, até porque para que elas possam levar suas reivindicações, pode ser levada por escrito, pode manifestar lá nessa audiência pública e na internet também. A gente mantém na internet aberto, que é onde, né, nos últimos anos é o meio de comunicação que a gente mais recebe essas propostas. E a gente faz devolutivas de tudo aquilo que é nos solicitado, a gente faz as devolutivas, né, daquilo que foi, né, daquilo que foi acolhido, daquilo por que não foi, qual é a razão que, olha, eu gostaria de ter um parque no meu bairro. Olha, um parque no seu bairro não é possível agora nesse momento, tem um parque que nós temos prioridade próximo, então tem essa... Então é importante, né, essa discussão, são os técnicos nossos da Secretaria da Fazenda, da Gestão Administrativa Financeira, junto com representantes de todas as secretarias. Então, nessa audiência sempre tem um representante de cada secretaria, ele já sai de lá, já participa, ouve, né, as demandas para já poder já trabalhar já as informações. Mas é super importante, né? Eu acho que as leis só para aproveitar, né, as audiências públicas no Brasil, elas são regulamentadas presenciais. Acho que tinha que mudar. Audiências públicas virtuais, né, ela não tem embasamento jurídico, né? Mas a gente deveria regulamentar e fazer também. Na pandemia, nós conseguimos uma autorização na Justiça para fazer uma audiência pública virtual do transporte público, né? Tivemos mais de 1.600 pessoas participando no remoto. Nunca colocou mais de 50 pessoas numa audiência. Então, assim, a gente precisava rever, né, modernizar um pouco mais, e na audiência do transporte foram ali mais de 1.500 e alguma coisa de pessoas participando remotamente numa audiência pública. Então, isso é importante a gente também modernizar também, a gente precisa dar um passo, assim, porque é lei federal. Até porque, do ponto de vista democrático, não é tão democrático assim, né? Porque você acaba limitando a presença de munícipe, né, prefeito? Não, com certeza, né? A gente sempre procura fazer, né, nas regiões, em horários, né, que não são comerciais, né, fazem horários fora do horário comercial, até para que as pessoas também possam, né, participar. Mas é muito difícil a rotina do dia a dia também do cidadão, então, quando você abre essa oportunidade. Nós temos também no site da prefeitura, onde lá tem lá a LDO, as pessoas podem encaminhar também as informações, né? Mas ela não é, né, uma audiência pública virtual que você poderia realizar né, ao vivo, né, ali para as pessoas podendo acompanhar as apresentações que são feitas, enfim, as pessoas que estão lá no local para poder falar. Isso a gente poderia não. Acho que a gente já estamos atrasados em modernizar as questões das audiências públicas no país. Para vários assuntos, né? Não só para a elaboração de orçamentos, vários outros assuntos que a lei assim exige que se faça essa discussão com a população. Prefeito, com tanta gente participando de audiências públicas virtuais, isso não compromete o trabalho da audiência, o objetivo principal? Porque uma coisa é você trabalhar em cima de 50 pessoas participando do evento, e outra coisa é 1.600 pessoas. Como é que você avalia isso aí? Quando termina essa audiência e começa a colocar em prática aquilo que foi discutido? Reunião de condomínio, né? É reunião de condomínio, né? Não é 100% que participa, o pouco que participa decide e os que não participam reclamam, né? Tem assim um pouco dessa situação, né? 100% assim, né? Mas é sempre o embasamento, né? Aliás, ele nos dá muito embasamento dessa questão né, até pelas necessidades, quando a gente faz, por exemplo, audiências públicas de lei de zonamento, né, nesses últimos anos, aliás, a última lei de zonamento que nós fizemos, o prefeito Felício, à época, nós fizemos oficinas. Então, mais do que audiência pública, nós criamos oficinas para que a população pudesse lá também debater assuntos, né? A audiência pública ela tem uma regulamentação, tempo para falar, resposta, hora para começar, hora para terminar, e as oficinas não, ela te dá uma outra dinâmica de uma discussão realmente de cidade. Nós estamos falando de lei de zoneamento, né? Então, acho que a gente precisa, né, melhorar ainda mais, fazer com que as pessoas de fato também possam participar, né? Isso é importante, que elas realmente se manifestem, que elas realmente encaminhem suas informações, é o que vai ser as diretrizes para que a gente possa dizer aonde vai ser gastos os recursos financeiros do ano que vem. Prefeito, o Fundo Social de Solidariedade está mudando de lugar. Por quê, prefeito? Está indo lá para o
Eldorado, é isso? Para o Eldorado, não. Por dois motivos, né? Porque o parque da cidade... Já tem gente reclamando, viu? Não, muito pelo contrário. Está indo para um lugar muito mais bem adequado, né? Onde ele está lá não é um local tão adequado. Então, estão lá nos galpões, né, da antiga Tecelagem Paraíba. Então, faz parte do próprio processo de nós desocuparmos os espaços do parque e principalmente os espaços da Tecelagem Paraíba, dos antigos prédios, porque lá vai passar por obras, por revitalização e será construído um centro de convenções e aí vai todo o processo preparado agora para a gente poder fazer a concessão, né, e ele também ir para um local mais adequado, né? Esse local lá no Eldorado é um prédio público, lá no Eldorado, né, é um prédio da prefeitura, foi feito adequações, então o esportes da também está lá. Então não vai pagar aluguel? Não, muito pelo contrário, não pagamos aluguel já hoje, lá também não vai pagar aluguel. Entendi. Entendeu? Mas é um prédio muito mais adequado. Hoje o Fundo Social, lá no Eldorado, ele vai, né, tratar muito melhor tudo aquilo que ele recebe de doação. Ou seja, as roupas serão lavadas. Ok? Então, assim, a gente já faz hoje uma grande triagem, né, com os nossos voluntários e funcionários com as roupas, né? Infelizmente, tem gente que descarta, né? Ela não faz doação de roupas, né? Ela descarta roupas, né? Então, tem que ter uma triagem, a gente faz essa triagem hoje e agora a gente vai fazer uma triagem muito melhor. Além de ser uma triagem, vamos lavar, porque vai ter uma grande lavanderia lá para poder realmente tratar, para poder também pegar sapatos e poder também fazer a limpeza dele, para poder, né, entregar um produto bem melhor ali, mesmo que seja usado, mas com né? qualidade, higienizado. Né? O esportes, a gente tem uma lavanderia do esportes lá no parque da cidade que também está indo lá para o Eldorado, né? Então vai ter todo equipamentos novos, máquinas novas de lavar, máquinas de secar, né? Porque o esportes usa principalmente com muitos uniformes dos nossos jogos e dos nossos atletas cidadão ou dos jogos de futebol amador, né, que a gente faz lá também, dos nossos times amadores, a gente faz esse processo também de lavagem dos uniformes. Então, isso deve ir para um local muito melhor, lá com muito mais espaço, mais adequado, para que o Fundo Social possa fazer um trabalho ainda melhor. Muda quanto, prefeito? Se não me falha a memória, muda agora na segunda quinzena de abril. Né? Já começa a fazer já a transferência, mas de vez mesmo 100%, até o final de abril eles já estão todos atendendo já lá no Eldorado. E lá no Eldorado também, só para complementar, né, o Fundo também vai levar lá para a região sul, dentro do Eldorado, cursos de qualificação de mão de obra. Né? Então está dentro do Eldorado, onde o Eldorado é um condomínio industrial, onde tem muitas empresas, uma parceria, né, com a associação do Eldorado, né, vai se levar também qualificação de mão de obra para atender a região sul. Então, assim, então é bom que estará lá na região sul é a maior região da cidade, então também vamos ter esse atendimento lá no Fundo Social. Então, passa pela portaria, haverá portaria também, será o controle de pessoas lá será feito rigorosamente. Como é hoje, né? Hoje lá tem um controle de acesso, né? Seja de veículo ou de pedestre, mas é de livre acesso, né? Ele só é apenas você só precisa apenas se identificar para poder entrar no condomínio. Giovana, sua pergunta, prefeito. Prefeito, quero falar sobre a nova pasta aí que foi criada para cuidar da habitação e também regularização fundiária na cidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, mas a pergunta mais importante, já tem o nome do secretário? Já está nomeado, né? Ele foi nomeado antes da secretaria, né? Que é o Fábio Pasquini. Ele era o secretário de obras, né? Ele era o secretário de gestão habitacional e obras, né? Nós fizemos essa divisão, criamos uma secretaria e o criar não tem nada novo do ponto de vista de aumento de despesa, né? Nós fizemos uma reforma administrativa para poder criar esses cargos, então foi extinto alguns cargos, funções da prefeitura para que a gente pudesse criar, mas o Fábio Pasquini é o secretário, já tem toda a equipe já de regularização também, que já é formada. Na verdade, nós apenas dividimos a secretaria de gestão habitacional e obras, né? E com o intuito de nós fortalecermos ainda mais a questão habitacional e regularização. O governo federal e o governo do estado de São Paulo, principalmente, né, o Tarcísio, está com uma política pública, como que eu posso dizer assim, bem robusta ou bem agressiva do ponto de vista de construção de novas habitações, né? São mais de 100 mil habitações do governo do estado de São Paulo. Então nós precisamos estar preparados em várias situações, terra, área, projetos, né, para que a gente possa realmente apresentar. Então nós já temos junto ao governo do estado de São Paulo 500 unidades aprovadas, 200 já em processo de licitação. Junto ao governo federal nós já temos 570 unidades aprovadas e mais 1.100 que nós já protocolamos lá. As áreas nós já identificamos na cidade. Hoje, o conceito hoje é de nós fazermos esses conjuntos bem menores e não conjuntos grandes com 300, 400 apartamentos, bem menores, de no máximo 84 unidades, já em áreas já com infraestrutura, ou seja, o terreno pode ser mais caro.
né? Mas você já não tem, você tem um custo muito menor de infraestrutura, ou seja, você pega um terreno mais barato, mas você tem que levar água, esgoto, galeria, transporte público, construir uma OBS, construir uma escola, transportar os alunos. Então tem um custo. Então a gente fez todo um grande estudo ao longo desses últimos anos e aproveitar essas políticas, né? Tanto o governo federal com o PAC, que ele retornou com a casa, né, com a Minha Casa Minha Vida, né, e o governo do estado de São Paulo. Então essa foi o conceito de nós podermos dar mais agilidade e acelerar ainda mais, tanto em habitações como em regularização também, né? São José, nós contratamos o IPT nesses últimos anos para fazer para nós aí todo um levantamento de áreas que estão em processo de regularização e nós vamos conseguir avançar muito, né? Quer dizer, acertamos em ter o IPT hoje como nosso parceiro para que nos dê embasamentos, né, legais de estudos hidrológicos, de estudo de questão de risco, né, de várias áreas que nós temos. Eu sempre digo o seguinte, os mais fáceis já foram feitos. Tudo que era mais fácil já foi feito. O que tem agora são os bairros mais difíceis, que tem muito mais situações de restrição. Então a gente vai conseguir avançar bem agora nesses próximos anos. Existe um número, prefeito, hoje de quantas pessoas aguardam uma casa, por exemplo, nesse processo aí de Minha Casa Minha Vida? Hoje tem 4.200 pessoas, isso dentro da nossa fila da habitação, né? A gente tem a fila totalmente transparente, né? No site da prefeitura você tem lá a fila, então a gente tem 4.200 pessoas hoje inscritas, né, na fila habitacional de São José dos Campos, né? Nos últimos anos não tínhamos muitas políticas públicas, né? Porque a habitação tem que ser feita, né, com todas as esferas juntas, federal, estadual e municipal. Só o município, impossível fazer. Município e estado faz muito menos. Então, tem que estar os três sempre juntos para poder fazer essa política pública de habitação, né? Então, hoje nós temos pouco mais de 4.200 pessoas hoje na fila, e aí tem a faixa 0, faixa 1, faixa 2, né? E nos últimos anos a gente conseguiu subsidiar, né, mais de 3.000 famílias, né, que pudessem adquirir suas casas através do Casa Joseense, onde a gente fazia ali um subsídio, né, enquanto estava em obras e essa pessoa pagava aluguel, nós pagávamos a parcela, né, de até R$10.000 durante esse período de 2 anos de obra. Quando ela recebia a chave, ela já passava a morar e passava a pagar a sua parcela, porque ela deixava de pagar o aluguel. Então, o Casa Joseense ajudou muito ao longo desses últimos anos e agora com essas novas, né, políticas e novos financiamentos, o governo federal agora acabou de soltar uma regulamentação, eu ainda não, né, o nosso pessoal técnico já viu, eu apenas por cima, né, que não vai ser mais sorteio, agora vai ter um critério agora de antiguidade, quem está mais tempo agora na fila. Lógico que as pessoas que têm necessidades especiais, famílias, parentes que têm problema, vão ter preferência agora também na fila da habitação. Então tem agora uma nova regra que o governo federal acabou de editar. Prefeito, aliás, um abraço ao doutor Danilo Stanzani, foi secretário de saúde, né? Ele mandou um abraço para você, palmeirense. Ele é palmeirense. É. Eu corintiano, você corintiano também. Eu corintiano. É provocação dupla que ele faz, né? Ele me prometeu que se o Palmeiras perder, ele vai preparar uma cabeça de porco na casa de um churrasco e a gente ir lá. Você vai, não? Não, com certeza, eu vou, né? Aliás, já está confirmado já, né? Vai ser uma choradeira. Danilo Stanzani, Felício Ramuti, né? Margarete, tudo palmeirense, né? Vai ser uma choradeira. Mas eles já estão chorando já, né? Antes. Chora antes, né? Chora antes. Né? Prefeito, várias perguntas interessantes aqui. Eu vou fazer as 3 na sequência e para agilizar, porque são várias perguntas, são perguntas legais. Por exemplo, o do Valdir das Neves, ele esteve com você lá mais perto de você, em São Francisco Xavier, e conversou sobre um projeto de asfaltar a estrada municipal que liga o distrito por dentro e sem ter que passar por Monteiro Lobato, 8 quilômetros mais perto. E se existe esse projeto, como é que está a situação? Até porque na Monteiro Lobato ali, muito acidente, enchente, SP50 sempre um problema, qualquer coisinha trava tudo, prefeito. Essa é a pergunta do Valdir das Neves. A outra pergunta do Reginaldo, morador da Vila Betânia. Seria possível pedir ao prefeito que peça à Urban para passar o carrapaticida na Avenida Tivoli, porque os nossos pets estão sendo atacados por carrapato aqui na Tivoli, que é uma região central ali, né, praticamente, né? Outra coisa, o Jair, motorista aplicativo, pergunta ao prefeito quem deve alinhar as tampas de boca de lobo com o asfalto. Tem muitas tampas desalinhadas, segundo o ouvinte Jair. Vamos lá, São Francisco Xavier, a gente tem sim aí um estudo para que nós possamos fazer essa ligação. Hoje a gente tem linha de ônibus, as linhas de ônibus do município, elas vão, do município, né, que São Francisco Xavier é município de São José dos Campos, mas a gente faz essa conexão com o distrito por estradas rurais. Então a gente tem aí um projeto para que a gente possa ter aí uma estrada, né, mais bem qualificada e não seja de terra,
principalmente sofre esse deslocamento nos dias de chuvas, né? E a SP50, a gente sabe. Por outro lado, eu e o prefeito Edmar de Monteiro Lobato, a gente vem trabalhando em conjunto, juntamente ao governo do estado de São Paulo, para que a gente possa fazer obras, né, de melhorias da SP50. E quando a gente fala obras de melhorias, não é só o recapeamento, é a correção de algumas curvas, né, melhor proteção. Então a gente vem trabalhando, estamos fazendo projetos juntos, né? Nós vamos publicar agora uma licitação, né, de projeto de quase 1,5 milhão, onde está sendo um valor para o Monteiro Lobato, que está transferindo para São José o valor financeiro, e São José vai fazer essa licitação também, né, colocando ali o restante dos recursos financeiros. Então a gente está trabalhando também para poder melhorar, e precisamos melhorar. Trecho da SP50 deixou de ser rodovia, é uma avenida, até o bairro do Freitas é uma avenida, então eu tenho esse pleito também de municipalização, para que a gente possa tratar esse trecho como uma avenida e não como mais estrada, né, e fazer essa requalificação da SP50 também, né. Da Tivoli, não, com certeza, vamos pedir para o nosso pessoal já verificar, e tem uma grande praça ali, bem extensa, né, ao longo de toda a Avenida Tivoli ali, com uma praça, com jardim, vamos verificar a questão desses, né, dos carrapatos ali, e tem também o pedido da questão do ouvinte do Jair, que é motorista aplicativo, sobre alinhamento do asfalto nas bocas dos coisas. Olha, PVs, né? Isso eu vou colocar no meu plano de gestão, entendeu? Que é o levantamento de placa. E tem uns que ele está na linha da roda, né? Uma coisa impressionante. Então, assim, ontem, até para coincidência, né? Ontem eu saí da prefeitura, era 00:15, em reunião com o Wilker. Eu saí hoje, né? Com o Wilker e com o Glaucio. O Glaucio é o nosso secretário de mobilidade. E ontem nós fechamos, né, quase 7 milhões de obras de PMV. PMV é Plano de Melhoria Viária. São pequenas obras. Essas tampas de bueiro, que são PV, que é ponto de visitação, o nome, né, estão inclusos para que a gente possa fazer o recorte, o entorno de concreto, para que possa levantar todos eles. Então, ontem entrou, a gente tem rebaixamento de guia, travessia elevada, lombada, né, construção de ilhas. Então, a gente tem toda essa questão de PMV, mas também do que é o Plano de Melhoria Viária, juntamente com esses levantamentos de tampa, que realmente realmente vai quase virar uma obra gigantesca para a gente fazer. Todas as vias que nós recapeamos, nós fizemos os levantamentos, porque não é só o levantamento, tem que ter uma estrutura de concreto, tem que ter essa estrutura de concreto. Se não tiver essa estrutura do entorno dessa boca, ele vai afundar. Isso não tem a dúvida que ele vai afundar. Então a gente tem aí, o Glaucio está com um projeto aí, e nós vamos colocar em execução já nos próximos dias. Tá certo. Prefeito Anderson, o tempo que está se esgotando, vamos no pacotão outra vez, pode ser? Pode. Vamos lá no pacote aqui agora. O ouvinte Lúcio, da João Batista Soares, está dizendo o seguinte: trânsito complicado todas as manhãs, de segunda-feira, região ali da João Batista Soares, ali em frente, algumas empresas, os semáforos estão fora de sincronismo. Essa é uma pergunta do Lúcio. Ok. A Natasha diz o seguinte: pergunta ao prefeito sobre uma nova entrada e saída do bairro Urbanova, é muito urgente. E para fechar, Giane falando sobre as obras na Via Dutra que estão atrasadas e abrem frentes de trabalho, começa uma, não termina, já abre outra, não termina, não termina. Está sendo confusão na região da Via Dutra, prefeito. Bom, vou começar de trás para frente. As obras da Via Dutra realmente estão atrasadas, né? Eles tiveram ali alguns problemas, principalmente durante as obras, mas já tem um compromisso já deles, né, aumentarem suas equipes, né, seus canteiros o canteiro de obra para poder agilizar. Eu tive reunião essa semana, quarta-feira, com o Brandão, que é o coordenador e superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Então ele também vem acompanhando. Essas obras da Dutra, né, está impactando muito a cidade também com relação ao trânsito. A João Batista Souza Soares é uma delas também que acaba impactando. Com a abertura também da ligação com Jacareí e da Via Oeste, também carregou bem o trânsito, né, não só na Via Oeste, mas, por exemplo, dentro ali do Jardim das Indústrias, Limoeiro, porque é o pessoal que desvia, né, da rodovia Presidente Dutra, que está em obras, né, então a gente tem aí essa situação. Então a gente começa a trabalhar agora, a partir da semana que vem, com muitas... a gente vai fazer uma comunicação, né, do ponto de vista de trânsito com rotas alternativas, né, que são aquelas placas laranja, para que a gente possa aí também direcionar e fazer rotas alternativas também aos motoristas, né, mas tanto a Estrada Velha como a João Batista Ortiz, como a João Batista Soares, estão todas elas carregadas. E a segunda acesso da Urbanova, só um gancho, por gentileza, em relação aqui à Via Oeste, e eu vim de Jacareí para cá, para a rádio, e demorei um dia para chegar, porque eu acabei entrando no Jardim das Indústrias. Aí eu falei, não, você não pode entrar no Jardim. Não, tem que vir. Tem que vir reto, pegar ali pela Via Oeste, até a altura do terreno das Vaquinhas e subir. Porque realmente demorei de casa aqui
40 minutos. Em dias porque normais, entrou para dentro do Jardim das Indústrias, pegou a João Batista Souza Soares. Então, assim, então, a gente vai sinalizar melhor com rotas alternativas, né, com placas. Na Via Oeste, por exemplo, hoje o trecho entre a Arena e o Termas do Vale também está carregando demais. Mas aí ali a gente tem pontos de fuga, seja João Batista Ortiz, que sai na Cassiano Ricardo no Tori, seja também ali no Jardim das Indústrias, a gente também tem ali a via principal também, que vai sair na Cassiano Ricardo. Então a gente vai trabalhar bem essa parte de comunicação com rotas alternativas para poder melhorar realmente a fluidez, né? Agora do Urbanova. E o segundo acesso do Urbanova já é um compromisso, projeto pronto. Nós estamos finalizando agora. Ontem o Glaucio já me trouxe já todas essas informações, reuniu já com os proprietários de áreas ali do Urbanova para que a gente possa fazer o segundo acesso. Os proprietários de áreas que tem no Urbanova, que é do lado de lá do Rio Paraíba, ou seja, atrás do Monte Serra, ali onde tem ali o supermercado Vila Real, né, tem que ter já as doações de áreas e de infraestrutura de vias, e nós vamos ali fazer o segundo acesso, que será pelo Esplanada. Vai passar em frente ao Esplanada do Sol, conectando lá no Urbanova, fazendo duas ligações, né? A ponte, nós vamos fazer a ponte atravessando o Rio Paraíba. Aí ali para a obra pública e ela encaixa nas contrapartidas de obra viária dos loteamentos. Aí faz uma conexão com o Alphaville, que lá já tem uma via hoje pronta, sem saída, e encaixa também ali com a região do Monte Serra, que vai para Posidônio. Prefeito, tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante sobre primeiro trimestre, com 10 multas por descarte irregular de resíduos. É isso, né? É muita coisa, né? Em 3 meses, 10 multas. Nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação, né? Se você quiser ajudar o município, descarte irregularmente e ganhe uma multa de R$27 mil, né? Então, a ideia é a gente realmente... 27 mil é a multa? R$27 mil é a multa. Então, assim, quem flagrar alguém fazendo descarte, pode bater uma foto e mandar para a prefeitura, né? Faça isso. Né, pode fazer, faça isso, filma, manda para a prefeitura, né, além das nossas fiscalização. Nós instalamos câmeras agora nos últimos dias, então a gente tem mais de 10 câmeras que foram instaladas em vários pontos da cidade, e nós estamos, porque não é justo. Nós estamos gastando aí quase 3,5 milhões por ano só para fazer essas limpezas de descarte de forma irregular que é feito. Isso não é justo, nós pagarmos, sendo que nós não sujamos. Então quem suja tem que pagar. Por isso que tem uma campanha de é uma campanha de ajuda ao município. Ou seja, pode ir lá descartar, não tem problema, você vai pagar uma multa de R$27 mil, você vai pagar o custo. Lembrando que tem espaço para esse descarte, né, prefeito? Nós temos os PEVs, que são os pontos de entrega voluntária. São 16 pontos na cidade. Então assim, é impressionante. Ontem mesmo eu tive um caso lá no Jardim São Vicente, na região leste, a gente acabou de inaugurar um PEV. Tem menos de um ano o PEV no Califórnia. Fica a menos de 150 metros do local. A viela virou uma coisa assim impressionante. E às vezes chama atenção, porque às vezes você tem próprios moradores do próprio bairro que acaba descartando, né? Não podemos nem falar que a gente é de fora. Então a gente precisa realmente, né, colocar uma regra nisso. Isso daí traz um prejuízo ambiental, isso daí traz um prejuízo da questão de bichos, enfim, não tem lógica isso daí e tem um custo muito alto, né, depois para nós mesmos, município. A pessoa rapidinho, prefeito, a pessoa é multada e, logicamente, não vai ter dinheiro para pagar essa multa. Como faz? Vai para o judiciário, né? Vai penhorar algum bem que ela tenha, por exemplo, que tenha no nome dela. Se não tiver, ela vai ficar com o nome sujo, porque isso daí também gera protesto depois que vai para a dívida ativa hoje. Né? O município hoje, né? Nós somos obrigados a protestar em muitos casos agora. Né? Antigamente ele era discricionário, hoje não. Hoje o Tribunal de Contas cobra que a gente faça a execução das dívidas, né? Não só no judiciário. Então, tem outras formas que a gente vai acabar cobrando ou vai ficar com o nome sujo aí no mercado. Prefeito Anderson, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia.